Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu não sei vocês, mas eu acho essa coisa toda de política um circo, né? Na televisão, no rádio, na internet, nossa senhora, é o UFC, é uma bosta. Os políticos brigam nos debates e a gente discute o tempo todo. Mas tem muitos que realmente perderam a linha em rede nacional e acabaram indo longe demais. Cocô de grilo, é o senhor seu pai, aquele jegue. Que embuchou aquela égua barranqueira que é sua mãe. Mas antes de começar o vídeo, se você é pãozinho de queijo mesmo, você vai deixar um like nesse vídeo. Sabe por quê? Porque quando você deixa o like, o YouTube entende que você tá gostando muito desse canal e vai mandar pra mais gente, vai espalhar a palavra, entendeu? Então, conto com a sua ajuda e vamos começar esse vídeo agora. Vambora! E eu vou começar com um caso que não chegou a passar na televisão, mas que talvez seja um dos casos de maior fúria de político que se tem notícia no Brasil. Um nome bom no filme, Barba. Fúria de político. Foi em 1963, e por isso não tem registro em vídeo, né? Que a TV Senado só foi inaugurada em 1996. Foi inaugurada? Engraçado que ninguém assiste, né? Nem parece. Nunca nem vi. Talvez o nome Arnon de Mello não signifique nada pra você, mas ele é o pai do Fernando Collor de o quê? Pois é, entendeu? Mello. O pai do Collor era senador em 63, e ele tinha uma treta política e meio pessoal com outro senador chamado Silvestre Péricles de Góes Monteiro. Isso porque os dois eram muito influentes no estado de Alagoas e ficavam medindo força política sempre que eles podiam, né? O clima já estava tenso fazia um tempo, com provocação aqui, provocação ali, até que chegou a sessão do dia 4 de dezembro de 1963. O pai do Collor pediu a palavra, né? E começou a dizer que estava sendo ameaçado de morte, né? E o senador Silvestre já foi pra cima dele xingando. Podia ser só mais uma treta de político, mas o Arnon Mello sacou seu 38 da cintura e não é modo de dizer não, tá? Era um revólver 38 mesmo e disparou na direção do colega dele. O Silvestre também estava armado, mas preferiu pular no chão e ir se arrastando até sair do campo de visão do Arnon. Tá parecendo um jogo esse trem aqui, né, mano? Bom, só que aí a tragédia já tinha sido feita, né? Outro senador que não tinha nada a ver com a bagaça levou 2 tiros do pai do Collor. O negócio foi tão trágico que a esposa, a mãe e o filho pequeno dele estavam no local e viram tudo. O nome dele era José Cairala e ele estava lá substituindo um outro senador. E a família dele estava lá porque era o último dia antes de devolver o cargo. Não tem gravação, mas olha o áudio gravado bem na hora da confusão. Eu faço o meu discurso olhando da direção do senhor senador Silvestre Péricles de Góes Monteiro, que ameaçou-me de me matar hoje, ao começar hoje o meu discurso. Os guardas retirem do plenário o senhor senador Silvestre Péricles. E solicito que também façam o mesmo com o senhor senador Arnon Mello. Sessão está suspensa. Daí vem a doideira que é esse país às vezes, né? Os 2 senadores foram conduzidos à delegacia. Na audiência, o crime foi tido como uma legítima defesa e a morte do suplente foi tida como uma fatalidade. É, Brasil, né? Dessa vez era melhor realmente ter terminado em pizza e não em tragédia. Numa democracia saudável, é normal que inimigos políticos se enfrentem, mas teve 2 que levaram isso a sério demais. Quem acompanha o canal e mora no norte, talvez esteja por dentro disso aqui. Mas para quem não souber da treta, senta, pega uma pipoquinha, porque assim, ela é épica, é sensacional. Na cidade de Borba, lá no Amazonas, o prefeito Simão Peixoto e um ex-vereador conhecido como Mirico não brigaram na Câmara Municipal, não, porque não poderiam. Eles foram para um octógono. O ex-vereador chamou o prefeito na Chincha e ele topou. E os dois marcaram um MMA que foi transmitido ao vivo pelas redes sociais. Isso foi em dezembro de 2021. Os dois são desafetos políticos. Aí, um chamou o outro para resolver na base da pancadaria. Tudo foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. E a entrada para assistir era uma doação de alimento.
tudo bem, né? No final da pancadaria não teve nocaute, mas o prefeito saiu como vencedor por pontos, que ele deixou 50 pontos na testa do outro, entendeu? Por isso que ele ganhou por ponto. E ainda arrecadaram alimentos para doar pelo município. Quem disse que não dá para resolver as coisas no soco às vezes, né? Pelo menos quando é organizado assim. Ainda deve ter dado uma engajada nos dois políticos, né? Que ajudou algumas famílias carentes. A eleição de 1989 foi a primeira depois da nossa Constituição e foi a que elegeu o Collor Filho, que a gente tanto lembra, né? E para quem não viveu essa época ou era muito novinho, antes dessa eleição, a última tinha sido em 1960. Então o Brasil estava entrando nessa de debates depois de muitos anos. Foram essas eleições, inclusive, que o Silvio Santos quis se candidatar e desistiu depois. Mas enfim, antes do segundo turno ficar entre o Collor e o Lula, tinham outros nomes políticos famosos disputando no primeiro turno. Entre eles, o Maluf, que é muito conhecido em São Paulo, e o Leonel Brizola, que era famosão no Rio. Teve um debate que eles começaram a tretar de deixar a Marília Gabriela até desnorteada para separar a briga ali, né? Tudo porque o Brizola pediu um pedacinho do minuto do Maluf para poder falar. 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Me dá uma parte, dá licença uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho esse minuto, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque ele é antirregimental. Não lhe dou a parte. Não dá É porque não antirregimental, pode. não dou. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura Não, senhor. está aqui se Não lhe dou a queixando. parte. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem Desequilibrado. coragem de defender a ditadura. Que audácia! Só que mais do que isso, a coitada da Marília Gabriela não conseguia conter a plateia, né? Que tava rachando os bicos e batia palmo para as coisas que os candidatos falavam o tempo todo. Por favor, eu gostaria por gentileza que a plateia não se manifestasse. Pessoas que mamaram. Intervalo, por favor. Intervalo. Depois disso tudo aí, quando voltou o bloco, ela falou alguma coisa de que se a plateia não ficasse quieta, eles teriam que evacuar. E aí a quinta série da plateia não deu conta, né? E deu risada mais uma vez. Os convidados aqui presentes na plateia não participariam de forma alguma do debate. O debate é entre os candidatos. Se houver outra manifestação, infelizmente a gente vai ter que evacuar a plateia. Pois é, por essas e outras é que possivelmente a gente vai ter que pedir para a plateia se retirar. Esse dia só não foi o pior da carreira da Gabi, que ela entrevistou a Madonna. Você lembra? A gente já falou até aqui no canal, né? Foi um dia bem triste. When you become 40, you become for the others because of the sound of the number, or it's more than that. Do you know what I mean? No. Em 1994, o Brasil passava por mais uma eleição e teve aquela clássica sabatina de perguntas com os candidatos à presidência da República. E quem deu um show nesse ano foi o Orestes Quércia. Você lembra desse nome? É um nome inesquecível, né? Até porque é muito estranho. O jornalista Rui Xavier colocou o Quércia numa saia justa, falando sobre o enriquecimento dele de 50 milhões de dólares lá em 94. É um dinheiro pra caramba, né? Mas pra quê? Parece que o Quércia já tinha umas treta com o dono do jornal do estado de São Paulo, que era onde o Rui Xavier trabalhava. Disso, do senhor não conseguir explicar isso, por que o senhor enriqueceu, por que o senhor é um patrimônio hoje de mais de 50 milhões de dólares. Daí, meu filho, foi só ladeira abaixo. O Quércia começa a chamar todos os jornalistas de mentirosos e o jornalista de caluniador, mentiroso e caluniador. Mentiroso! O senhor também é mentiroso! Mentiroso, caluniador! Caluniador e mentiroso! Quando o mediador tentou mudar para outra pergunta, nem o jornalista e nem o candidato deixaram. E aí voltaram para o assunto, só que com mais raiva. Você é um canalha! Você é um canalha! Você é um Você é um canalha, safado! Enriqueceu sem Malandro! No total foram assim, anote aí, ó, 16 cala a boca, 27 canalha, 45 safado, 78 mentiroso e 125 caluniador. Não dava nem pra saber se era um debate ou um torcedor gritando pra um juiz no campo de futebol. Se inscreve no canal, hein?
Eu não sei se esse negócio de temperamento vem de família, né? Mas o Collor também nunca foi um dos caras mais tranquilos da política, não. E se colocasse ele contra a parede, então, nossa senhora, aí você já viu, né? Só que ele ofende com classe, né? Com um monte de palavra bonita. Nessa entrevista que ele deu pra Globo, a questão era uma investigação que ligava ele à máfia italiana. Uma coisinha bem leve, né? Mas que bela leve. Já no começo, ele pega tudo que aprendeu no Aurélio e começa a jogar na cara de quem assistiu na época, né? E não existe processo legal formado. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada dessas autoridades que estão tentando, de alguma maneira, me vincular a atitudes de terceiros. E eu repudio e repilo isso, com toda a veemência da minha força interior e do meu coração. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Daí a repórter começa a falar os nomes dos mafiosos. E aí que ele fica nervoso, né? Ainda a ponto de dar um socão na mesa. Oswaldo La Sálvia. Não conheço. Luiz Felipe Rica. Não conheço nenhum e deles. um italiano chamado Ângelo Zanetti. Mas não precisa, você pode relacionar aí os 200 ou o que vocês quiserem. Eu não conheço. Não conheço, nunca tive com nenhum deles, nem sei da existência deles. Quer dizer, por que perguntar a mim se eu conheço esses camaradas? Por quê? Por que eu teria que conhecê-lo? Por que eu teria que ter alguma vinculação com qualquer tipo de máfia? Eu sou um presidente da República. Eu fui julgado como nenhum homem já foi julgado neste país. Depois ele fala pra deixarem ele em paz, porque ele já foi investigado demais. E essa entrevista aconteceu depois dele sofrer o impeachment, lá no final de 92. E ele ficou famoso por perder a linha sempre com muito estilo gramatical, digamos assim. Palavras que eu não aceito. Quais são, presidente? Eu vou lhe dizer. E são palavras que eu quero que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente. Se o Collor falar comigo, eu não vou saber se ele quis me ofender ou não. Às vezes eu até... obrigado, Deus te guie. O debate que aconteceu esse ano com os candidatos para o governo do Piauí serviu de entretenimento para o resto do Brasil inteiro. Parece que todo ano de eleição tem que ter algum alívio cômico, né? Tipo o Cabo Daciolo em 2018, você lembra? Vamos adorar o Senhor, vamos clamar o Senhor. No 8º dia, compareço na unidade militar mais próxima da tua residência. A partir do momento aqui, eu vou te encaminhar para o mercado de trabalho. E se você tiver vocação, você vai cuidar das nossas fronteiras, vai cuidar da nossa pátria, para a honra e glória de Senhor Jesus. Fale para mim, irmão, sobre fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Vamos dar sequência, por favor, plateia, vamos ouvir o candidato. Eu não sou maluco! Um dos que mais viralizaram aí foi a candidata Lourdes Mello. Não é parente também do Collor, né? Nada disso. Ela foi interrompida pelo mediador porque tinha que falar pra quem que ia a pergunta dela. Mas como ela tava confusa, pensou, vai lá saber o quê? E mandou um, você quer me calar? Então, gente, a gente vem para um debate desse... A pergunta, por favor, candidata, para quem a senhora vai fazer a pergunta? Você quer me calar? Não quero calar, mas é pelo porque contrário. eu tenho que fazer... Eu quero, pelo contrário, eu quero possibilitar... Meu tempo não, aí. Candidata, não. O pobre coitado tentou explicar que não, né? Mas ela já tava com sangue nos olhos e não quis nem escutar. O seu tempo está zerado, inclusive está lá, ó, preservado para que a senhora não tenha nenhum tipo de prejuízo. Você quer proteger os candidatos? Não, pelo contrário. Eu quero que a senhora diga quem a senhora vai fazer, a quem a senhora vai fazer a pergunta. Para quem a senhora vai fazer a pergunta. Depois chamou outra candidata de Barbie e por aí vai, né? Aí foi só a ladeira abaixo. Jessie Barbie, ela é uma Barbie. Uma Barbie defensora veio para cá defender os empresários. Outra candidata também foi atacar a Barbie e acabou relembrando um dos grandes clássicos da internet brasileira com a sua denúncia. O Sindicato dos Servidores Municipais lhe denunciou publicamente pela contratação de veículo Ford Ka em valor superior a R$ 11.500. Eu quero mandar um abraço para a Stephanie do CrossFox e tenho certeza que este ano o carro dela não seria um CrossFox, seria um Ford Ka, que é o carro mais querido do momento. Eu sou Stephanie. Um dos momentos mais tensos da política brasileira não foi com candidatos a presidente, nem com políticos famosos no país inteiro. Só que acabou acontecendo um verdadeiro boxe ao vivo. Foi em 2010, quando o programa local TV5 recebeu o candidato a senador pelo Acre, João Correia. Tudo estava correndo bem, até o candidato fazer algumas denúncias ao vivo, e o entrevistador ficar meio com medo daquilo ser confundido como propaganda eleitoral. Processo de mentira muito exacerbado, tá certo? Vamos, eu gostaria, a televisão em si, eu não gostaria que a gente fosse penalizado pelo Tribunal Regional Eleitoral por essas coisas. O senhor vai ter... Mas penalizado por quê? Só um detalhe. O senhor vai ter
no seu horário Mas eleitoral... penalizado por que razão? Não, porque a gente... Pode dizer que há lavagem de dinheiro na BR, mas é claro que há lavagem de dinheiro da BR. Começou um a atravessar o que o outro estava dizendo, o tom foi aumentando e o candidato ficou pistola e começou a dar uma provocada no apresentador. Rapaz, você aqui é um sujeito vendido, você é um vendido nesse processo, rapaz. Você é um empregado do governo, rapaz. Você é um empregado do governo, rapaz. Você tá me entendendo? Você é empregado do governo, você é uma criaturazinha de nada, você é um quase nada, rapaz. Você é um mero empregado, você é um lacaio. Você não tem moral, você não tem moral. Você tá entendendo? Pare de gritar! Ele aguenta um pouco, mas acaba encerrando a entrevista no meio dela. Você é um lacaio, rapaz. Você é um lacaio, você é um empregado do governo e ponto final, rapaz. E se você achou que esse tinha sido um momento de exaltação, aguarde e confie. Porque depois que saiu do ar, dá 5 segundos e a imagem volta com um em cima do outro já caindo na porrada. Senhoras e senhores do Brasil! Você me respeita, seu merda! Seu vagabundo! Sabe, seu... Peraí, tá certo? Mas, rapaz... Mas o que, rapaz? A equipe separa os dois tiozinhos, né? Mas eles insistem e vão pro braço mais uma vez. Tem hora que um até vai parar no chão, né? É uma confusão danada. E antes que você diga que o Brasil não é um país civilizado, saca só como que as coisas também saem do controle lá na gringa, ó. Em 2013, lá na Geórgia, um candidato chamou o outro de assassino, mas aí também, né? E aí ele não aceitou bem o elogio, né? E jogou um copo na mesa e partiu pra cima do rival. Coitada da moça que tava no meio e que só assistiu o UFC de camarote. 3 anos se passaram e outros 2 políticos tretaram mais uma vez ao vivo na televisão da Geórgia. Dessa vez um jogou um copo no outro. E a apresentadora que tentou apartar a briga foi quase amassada pelos dois. No Líbano, outros 2 candidatos entraram em uma guerra aquática, vamos dizer, né? Depois que o debate ficou caloroso, quando começaram a falar da situação da Síria. E em 2006, na República Tcheca, o ministro da Saúde subiu no palco para xingar o opositor de covarde, que respondeu desse jeito aí, né? Com muita classe. Estes babielet. Duvido que alguém que saiu para participar desse congresso de dentista imaginou ser entretido dessa forma. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você ainda não conferiu a nossa coleção com a loja, das nossas 4 estampas, o link tá aqui na descrição, tá? E deixa um like também pra você ajudar o canal a crescer e dominar o mundo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!